o Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9,3%, o segundo maior das Américas em depressão, 5,8%. Ou seja, a saúde mental ela representa mais de 1/3 da incapacidade total no mundo. E o Brasil está apontado aí como o mais ansioso. Ou seja, é um dado que está aí na nossa cara e que a gente se depara o tempo inteiro. O que você acredita que faz com que a gente seja um povo ansioso? Eu diria um povo que está ficando cada vez mais ansioso, né? Porque, em primeiro lugar, a gente não nasce ansioso, né? A gente nasce Exato, com Davone. anseios, é uma Essa é a característica questão, né? humana, né? É difícil a gente falar claramente do porquê o Brasil estaria nessa ponta, né? Porque a gente teria que ter mais dados a respeito de outros países e principalmente de outros países próximos, né? Vizinhos a nós, para poder compreender o processo. Num olhar muito rápido sobre isso, eu te diria que o Brasil, talvez por ser tão grande e por ter uma diversidade tão gigantesca de cultura, de linguagem, de ponto de vista, ele acaba não tendo uma identidade, né? Se você perguntar para mim assim, como é o italiano, talvez você tenha lá algumas características, como é o suíço, como é o alemão. Quando você pergunta como é o brasileiro, as pessoas costumam falar assim, que a impressão que o Brasil passa lá fora é de um povo muito feliz, que abraça, que é isso, que é aquilo. E a gente sabe que não é exatamente isso. Isso pode ser uma característica que o turista enxerga. Então, como nós temos uma grande diversidade, o nosso jogo de comparação interno, ele é muito grande. E quanto mais eu me comparo, mais eu corro o risco de viver com o quadro da ansiedade, esse quadro em que parece que tem que ser mais, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E temos, queira ou não, um outro aspecto que é a própria comparação, aí sim, com outros países, com outras culturas. Então, eu acredito que nós estamos desenvolvendo de alguns anos ou décadas para cá, né, esse jogo da dependência que faz a gente se comparar demais. Num arroz e feijão assim bem simplesinho, eu diria que o primeiro passo para a gente poder sair da ansiedade é, em primeiro lugar, a gente tentar se organizar sem o jogo da comparação, né? E que na nossa cultura é parte, né? Os pais educam muitas vezes falando, olha, ó, teu primo é melhor que Ou seu você, irmão, teu né? irmão não sei o quê, papá, né? A própria escola, durante muitos anos, fez jogos de comparação. Eu não estou criticando isso, até porque era uma técnica de alguns anos atrás, né? Que é quando você vai lá e põe estrelinha para o melhor aluno e despreza o pior, né? Alguém fala, não, mas isso é bom porque anima. Não, anima quem está ganhando, mas quem não está ganhando, muitas vezes Deprecia mais desiste. ainda, né? Um ou outro, talvez, num momento de impulso, até cresça com a crítica. Mas a grande maioria não cresce com a crítica. Um ou outro que você joga na piscina para ver se ele aprende a nadar sozinho, consegue, a maioria afoga, né? Então, esse mundo da comparação, que vai na contramão do mundo da parceria, do andar junto, da companhia, né? Esse mundo é muito perigoso e a nossa cultura tem muito disso. Daí um dos pontos que a nossa saúde mental começa realmente a apresentar questões, né? A comparação é uma delas. Eu queria que você falasse um pouquinho desses gatilhos que a gente desenvolve ao longo da vida e que realmente podem nos trazer consequências, né? O ambiente, por exemplo, em casa, de brigas, consequências através disso, porque todos nós vivemos situações muito difíceis, né? Sim. Seja o luto, seja a separação do pai, da mãe, seja o que for, né? Para cada um, para mim pode ser uma dor maior, para você menor, mas cada um vive a sua dor. A questão é a gente aprender a lidar com esses momentos difíceis, Davone. Onde que está o pulo do gato nessa questão da saúde mental? Porque todo mundo enfrenta, né? Porque é a mesma coisa quando a gente está batendo um papo aqui, eu quero disputar com você se a minha dor é maior ou menor que a tua, né? Quando a gente participou de rodas que a pessoa está desabafando e você quer contar a sua dor, como se fosse uma disputa de dor. É uma disputa né? de dor. Você fala, poxa vida, né? Para ver quem tem a maior desgraça, né? Parece que isso dá um certo status. Eu vivo apesar da minha dor, eu superei a minha dor. Olha, sua dor não é tanta, mas a minha, né? Exato, e é muito comum acontecer. Eu acho que um ponto que é interessante é a gente lembrar que quando a gente está falando de um crescimento exponencial do sofrimento emocional, nós estamos falando de coisas que vêm acontecendo há várias décadas, mas que com certeza absoluta foi muito impulsionado na medida em que a tecnologia acelerou e passou a nos trazer um volume de informação muito, muito, muito maior
do que aquele que a gente estava apto a poder receber, compreender. E aí, se a minha comparação há algumas décadas atrás, década de 60, 70, era com o meu colega do lado, era com o meu irmão, era com o meu vizinho, hoje ela é com a rede social inteira, né? Hoje eu me comparo com um artista, me comparo com anônimos que eu acho que são famosos. Eu até me arrepio quando alguém fala, vamos ver notícias de famosos, né? E aí, a hora que você vai ver notícia de famoso, tá bom, tem um ou outro que você realmente reconhece. O outro, ele fez uma grande fama um dia, né? Ele apareceu um momento e sumiu, né? Então, o que é famoso? E aí eu quero isso. Parece que chegar nisso passa a ser um objetivo. Eu sei que eu falando assim, alguém pode falar, isso é coisa de adolescente. Não é não, isso acontece com gente muito mais velha, porque essa coisa de o que eu posso fazer melhor, eu não quero ficar para trás, está ligada a uma essência do egocentrismo, que a gente nasce com ele, o que é uma coisa muito, muito, muito diferente do egoísmo, que aí já passa a ser uma atitude de maldade posterior. Então, pensar um pouquinho sobre como é que eu me preservo disso nesse mundo, em primeiro lugar, eu aprender a filtrar o excesso de informação que chega e poder parar para pensar até que ponto aquilo que eu estou vendo me interessa. Né? Vamos dar um exemplo muito simples, que é tradicional, que são os reality shows, né? Então a gente tem aí o BBB, tem a Fazenda, né? Essas coisas. Tá, por que todo mundo quer ver, né? Porque fica uma sensação de que eu quero encontrar uma coisa meio que minha lá dentro, né? O meu herói é aquele que faz mais ou menos aquilo que eu faria se eu tivesse lá, ou se eu tivesse coragem de ir para lá e me expor. Então, eu preciso desse modelo. E antes, o meu modelo era meu irmão mais velho. Antes, o meu modelo era o meu professor, o meu colega, um tio e tudo mais. E como é que a gente tinha a profilaxia, né? A prevenção desse quadro de instabilidade? Sentando e conversando. Então, as pessoas sentavam e conversavam, e você passava nas praças e encontrava a gente conversando, trocando ideia, uns pediam ajuda, outros davam ajuda, aproveitavam, faziam negócios, falavam de seus medos, suas inseguranças, contavam piada. Essa história do diálogo e de um diálogo mais intimista, né, de duas pessoas ou de pequenos grupos, ela sempre foi, eu vou até usar uma expressão errada, mas ela sempre foi terapêutica. Né? Por que é errado? Porque a intenção das pessoas não era fazer terapia, era simplesmente conversar. Era você sair com alguém para conversar sobre a vida tua. E hoje a gente sai com alguém para conversar sobre as coisas, né? Sobre a política, a economia, a pandemia, as coisas da cidade. E a gente fala de tudo, a gente nunca fala da gente. Porque vai que eu falo alguma coisa e o meu amigo, pessoa que eu gosto, me interpreta mal. Então, a gente foi perdendo a capacidade desse diálogo natural. Nós começamos a trabalhar muito no conceito de que não tenho tempo, não dá para ser agora, e a gente passou a acreditar numa ferramenta que é muito útil, mas que ela não supera a relação dia a dia, próxima, física, né? Que são as ligações via, por exemplo, WhatsApp. Então, estou com saudade de alguém, eu abro o WhatsApp, vejo a pessoa lá do outro lado do planeta, a gente bate, nossa, matei a saudade. Matou mais ou menos, né? Você deu uma enganada na saudade, você não matou a saudade, porque você não viveu o próximo. Então, nós precisamos parar para pensar que quando eu estou mal, eu preciso de diálogo. E essa é uma dica interessante. Às vezes você está aí com um parente teu que não está legal, que está se isolando, que está quieto, e a gente fala assim, não, deixa ele quietinho aí. Não chama ele, agora a gente tem que arrumar umas coisas na casa. Não, deixa quieto, não está bem, coitado. Se a pessoa está se sentindo vazia, ela precisa de gente. Né? Então, a não ser que ele tenha um quadro que fisicamente está impossibilitando disso, quando eu trago ele, me ajuda aqui a lavar a pia, cuidar das coisas que estão aqui em cima, me ajuda a levar esse sofá, senta aí um pouquinho, te conto uma história. Eu estou criando uma condição de diálogo e isso faz com que haja uma espécie de energização, né? E aí eu me preparo.